Acho que certamente já existem vários tipos de pessoas na internet. Pois é, vários tipos. Aí, enfim, tem mais um vídeo do Craven, mas dessa vez não vai ser treta não, vai ser um esquisitão de internet. Então vamos reagir. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer aos nossos membros: Nandarazi, Jojuí, Bogger, Daniel, Tenguzinho, Mizin e Grão Mestre. Eu me lembro como se fosse ontem. O ano era 2021, bem antes de eu sequer cogitar tentar fazer um canal no YouTube, quanto menos pensar que daria certo. Eu acompanhava e ainda acompanho vários youtubers que leem histórias doidas de Reddit. De fato, meus primeiros vídeos foram basicamente copiando o formato dele. O que eu acompanhava, um canal do YouTube específico que eu acompanhava as histórias sobre o Reddit era o canal do Loba. Um deles era um cara bem gente boa que já até troquei ideia uma ou duas vezes, chamado Moonhorse. Este ser LGBtástico aqui, com esta voz de locutor. E eu me lembro que teve uma época que ele, do mesmo jeito que outros youtubers americanos do ramo, leram uma história no Reddit Neckbeard Stories chamada Iowa Beard. Pra quem não sabe, Neckbeard é um termo usado para descrever um cara socialmente inepto, geralmente com higiene pessoal péssima, não raras vezes de inclinação nerd, e que geralmente tem barba no pescoço. Ok que isso é o estereótipo do neckbeard. Ter alguma dessas características não vai necessariamente te fazer um neckbeard, do mesmo jeito que não ter elas não impede alguém de ser um. O neckbeard é um estado de espírito, não um tipo físico. Como diz o sábio, é a barba interior que importa. E acontece que existe um subreddit onde pessoas contam histórias que podem ou não ser verdade sobre encontros com a criatura Neckbeard. E o Moon aqui, do mesmo jeito que vários outros, tem como assunto principal do canal ler histórias particularmente escabeludas e comentar sobre. O que é basicamente como eu comecei na história do Pijama Beard, que eu tenho que terminar algum dia, e é o que eu vou fazer nesse vídeo. Só que a coisa é que a história do Iowa Beard é relacionada ao assunto principal desse canal, que são histórias estranhas da internet e locals. Porque, nesse caso, a diferença dessa história para as outras foi que o Iowa Beard não foi só uma história engraçada do Reddit que a gente lê, dá risada e segue em frente. Não, isso escalonou. E escalonou legal. Porque acontece que o Neckbeard protagonista dessa história ficou sabendo do vídeo do Moonhorse e de outros e, rapaz, ele não ficou nem um pouco feliz. Mas antes de falarmos do que se sucedeu e da jornada do nosso bizarro protagonista, precisamos primeiro entender como isso começou. E a história é bem grande, e pra gente não ficar com um vídeo de 1 hora, eu vou separar ele em 2 partes. Vou postar uma agora e outra semana que vem pra não deixar vocês no suspense tanto tempo. Então, sem mais delongas, apresento-lhes o desépico conto de Iowa Beard. Fiz essa conta de Reddit apenas pra postar essa história. Ela precisa ser contada. Eu sei que o que você está pra ler soa exagerado e totalmente irreal, mas vai por mim. Eu queria que não fosse real. Disclaimer, eu não tô postando isso pra atacar ou fazer bullying com os outros. Eu só quero ter certeza de que minha história será contada. Tendo em vista que isso aconteceu anos atrás, nem todas as conversas aqui serão palavra por palavra, mas serão recriadas com o melhor que eu consigo fazer. Agora que a apresentação está fora do caminho, hora de começar. Esta é a história da pior pessoa que já conheci. Apresento-lhes Iowa Beard. Eu conheci Iowa Beard quando ele se mudou para nossa cidade natal na 6ª série. Ele se mudou no meio do ano. E eu vi ele no saguão da escola andando por aí, parecendo estar perdido e solitário, procurando pela sala de aula. Algo dentro de mim me compeliu a ajudá-lo. Na hora eu senti que era um simples ato de bondade com alguém que era completamente novo no lugar. Pouco sabia que isto seria o pior erro da minha vida. Eu me apresentei a ele, os olhos dele brilharam. Eu interpretei isso como ele estando feliz por alguém dizer oi pra ele. Pensando bem, eu estava errada. Falarei mais disso depois. Imediatamente percebi que ele era meio estranho. Apesar dele ter uns 11 ou 12 anos na época, ele parecia uma pessoa de 6 anos gigante, com uma verdadeira cara de bebê. Ele era também bem rechonchudo, com tanta gordura na cara que seus olhos estavam quase eclipsados. Ele mantinha sempre o cabelo espetado para cima, e isso combinado aos seus óculos faziam ele parecer o Kim Jong-un. A pior parte é que ele fedia, empesteava o lugar.
Era o CC mais pungente imaginável. Nem sequer tentava disfarçar com desodorante. Não que fosse ajudar muito, mas seria pelo menos um gesto de bondade. Ele se apresenta com uma voz trêmula. Oi, eu sou o Iowa Beard. Prazer em te conhecer. Ele soava um pouco estranho, mas ainda assim eu não ia julgar alguém que eu mal conhecia. Oi, eu sou a OP, eu disse. Ele sorriu de orelha a orelha. OP, eu gosto desse nome. Gosto bastante desse nome, é um bom nome. Isso me fez me sentir desconfortável. Mas de qualquer jeito, decidi mostrar pra ele onde a próxima aula dele seria. No caminho, ele explicou que tinha se mudado de Delaware e estava feliz por sair de lá. Aparentemente, todo mundo lá era um bully sujo e inútil que todo dia buscava arruinar a vida dele. Outra red flag começou a surgir. Foi naquela hora que eu decidi que seria melhor levar ele pra sala de aula dele e nunca mais falar com ele de novo. Eu trouxe ele pra sala de aula e ele me perguntou 3 vezes se eu estava na mesma sala que ele. A cada vez que eu disse que não estava, ele respondia com uma cara tristonha e exagerada de gibi. E então me perguntava de novo, só que com outras palavras. Eu não tive tempo pra ficar porque eu tinha minha aula pra ir. Eu até esqueci sobre o Iowa Beard até que veio a aula de inglês. Eu estava feliz porque eu tinha essa aula com meu namorado. Vamos chamá-lo de Nathan. Antes que vocês digam algo nos comentários, sim, eu tinha um namorado na 6ª série. Eu sei. Você não sabe o que é amor na cidade. Namorar é pra quem tá no colegial ou na faculdade, eu entendi. Só segue o fio e lê o resto antes de dizer algo assim, ok? Valeu. Caralho, autora, calma aí, segura o regra, nem ia falar nada, nossa, calma. Calma aí. Enfim, quando sentei perto dele, ele começou a me falar desse novo moleque que ele conheceu no 2º período. Eu tinha a impressão de que sabia de quem ele estava falando, e é claro que eu estava certa. Alguns minutos depois, eu senti o cheiro inegável de Iowa Beard. E eu me virei e ele estava logo atrás da gente. Ah, Nathan, eu vejo que você conheceu a OP. Ela é legal, não é? E Nathan sorriu. Eu diria que sim. Iowa Beard sentou do lado de Nathan e os dois começaram a trocar ideia. Eu deixei ele. Era legal ver o Nathan sendo legal com alguém que não tinha amigos. O coração bondoso dele é um dos motivos de eu gostar dele. Apesar de eu não ser fã do cheiro do Iowa Beard, que estava começando a me deixar nauseada. A Iowa Beard não sumiu na hora do lanche também. Ele sentava entre eu e o Nathan, tentando falar com nós dois. Eu nem me lembro de qual era o assunto. Tudo que eu lembro é que deixou eu e o Nathan bem desconfortáveis. Nós 3 tivemos o resto das aulas juntos. Quando estávamos saindo, a Iowa Beard corria para nos acompanhar. Seu corpo gordinho balançava como geleia quando ele fazia isso. No entanto, ele ficava surpreso quando via que seus pais tinham chegado para buscá-lo. E ele deu um pequeno chilique porque ele não podia ficar com seus novos amigos. E dramaticamente foi embora. Ok, que tá na cara que o moleque é provavelmente neurodivergente em algum nível. E tendo em vista que a narradora e o Nathan provavelmente tinham também por volta dos seus 12, 13 anos nessa parte da história, acho que eles lidaram com isso de maneira surpreendentemente madura, na real. Nathan e eu não morávamos muito longe da escola, então íamos embora a pé. No caminho, eu perguntei por que ele estava andando com a Iowa Beard, e ele me disse que sentia pena do cara, que ele estava sentado no fundo da sala, todo perdido e sozinho. E ele sabia como era ser o cara novo que não conhece ninguém, já que ele também se mudou pra lá de outro estado faz 2 meses. Não querendo que o cara novo passasse... Mas, sinceramente, que... Né, eu tô tipo, né, sempre na minha e não, né, sinceramente, né, apesar de eu ter um colega cadeirante ao meu lado, com a minha professora apoio, mesmo assim, apesar disso, apesar de eu ter companhia, eu só fico na minha mesmo. Pelo mesmo, ele decidiu fazer amizade com o cara. E apesar dele reconhecer que o Iowa Beard era um cara estranho, ele não parecia ser uma pessoa ruim. E apesar de tudo, é inofensivo. Eu decidi confiar no julgamento dele. Talvez Iowa Beard fosse só socialmente estranho. Talvez, com o tempo, ele aprendesse a socializar melhor. E, eventualmente, aprendesse a tomar banho mais. Como eu tava errada. Dia após dia, Iowa Beard não sairia do nosso lado a não ser que realmente precisasse. Ele grudou na gente como cola. Eu tava bem desconfortável
desconfortável, mas decidi deixar quieto. Afinal, ele não estava fazendo mal pra ninguém. Estávamos também conhecendo ele melhor, e isso não me ajudou a gostar mais dele. Ele era um proeminente admirador da parte traseira feminina. Amava videogames violentos a um nível excessivo, e era um aspirante escritor. Que nessa idade, gostar de videogame violento é bem normal pra um moleque de 12, 13 anos. E essa... que já não bastasse. Também a época antiga, né? Onde a criançada adorava ver violência e tal. Nos anos 90, tipo Mortal Kombat. Tipo, por aí, né? Jogos de luta. Que era uma época de ouro para a criançada. Geralmente aquela época que a molecada começa a puberdade e a só pensar em Californication. Só que se eu tivesse que adivinhar, eu diria que a parte de ser um admirador da parte traseira feminina era ele tendo um hiperfoco bem específico nessa parte das mulheres. O que, somado a ele ser socialmente mal ajustado, seria uma receita pra acontecer merda. Um dia, Nathan e eu nos oferecemos pra ler uma das histórias dele e dar pra ele um feedback. Ele nos deu uma história de várias páginas lotadas de machismo, racismo e vários erros ortográficos. Como que alguém consegue escrever D errado tantas vezes? Era uma dor de cabeça de ler. Quando ele perguntou o que achávamos, decidimos dar uma amenizada. Ele ignorou qualquer semblante de crítica e falava sobre como ele era um autor incrível e que estava feliz em ter novos fãs. Claro, éramos fãs, eu acho. O resto do ano foi assim. Eu não gostava do Wildbeard e falei isso pro Nathan, e ele concordou comigo. Mas ainda assim o Nathan queria continuar a amizade com o Wildbeard porque queria ajudar ele. Cara, eu entendo o sentimento, mas naquela época eles tinham o quê? 12, 13 anos, cara. O Wildbeard claramente tinha problemas complexos demais pra um adolescente sequer começar a entender, quanto menos saber como ajudar. Só que, é claro, eles eram adolescentes, eles não faziam ideia disso, eles não deviam ter a menor noção de que o moleque era provavelmente neurodivergente, que ele não entendia essas coisas, que ele precisava de terapia, que provavelmente os pais dele não estavam dando, senão ele não seria assim, e por aí vai. Com o tempo, ele passou a ter uma certa reputação na escola. Muitas vezes pegavam ele olhando pra bunda das garotas, e ele tinha uns chiliques lendários quando tirava nota baixa, o que acontecia bastante. De fato, ele quase não passou da sexta série. E acontece que a caligrafia errada dele não era só com as histórias. As redações dele eram uma bagunça. Nós trocávamos as nossas redações pelas dele na aula de inglês, e quem fizesse isso acabava com a redação banhada em tinta vermelha. Na maior parte do tempo, ele iria para um professor para brigar com eles quando isso acontecia. Ele basicamente acusava eles de serem bullies, que não sabiam como identificar um trabalho de qualidade. As únicas vezes que ele não tinha esses ataques era quando eu e o Nathan corrigíamos as redações dele. E ele olhava pra gente e só falava obrigado e ignorava tudo que tínhamos a dizer. Ele acabou tirando algo como C- ou D+, no máximo. Alguém mais aí teve algum flashback de Vietnã do Andrew Dobson falando que os professores dele não sabiam identificar trabalho de qualidade, uma merda do tipo? Nas férias de verão, a Wildbeard ia sempre na casa do Nathan, muitas vezes sem convite. Ele justificava essas visitas não anunciadas dizendo é assim que as pessoas fazem em Delaware. Eu não acho que isso seja verdade. Alguém de Delaware aí pode me confirmar isso? Além disso, pensei que ele achava que todo mundo lá era um bully. Caralho, isso me deu sério um flashback de Vietnã, de um ex-amigo nosso da nossa época de adolescência, que era o garoto propaganda da palavra inconveniente. Tipo, o cara ia lá na minha casa todo fodendo dia e ficava desde de manhã até tarde da noite nas férias. Maluco. Assim, nas férias ele quase morava na minha casa. Nem parava pra pensar que, às vezes, eu podia estar querendo fazer outra coisa. Ou que eu não tava afim de receber gente em casa. Ou no fato de que o meu pai odeia o rabo dele por fazer isso. Tipo, nossa, mano, como isso me emputecia. Quando o Nathan e eu conversávamos, ele sempre tinha alguma história maluca do Wildbeard. Algumas das que eu lembro eram de quando eles jogavam Super Smash Bros. E o Wildbeard nunca batia nas lutadoras mulheres porque é rude bater em mulher. E ficava bravo quando o computador selecionava no random lutadoras mulheres. A ponto de que o Nathan tinha que resetar as lutas até saírem só lutadores homens. E ele perguntava pro Nathan quem eram as
Big Bottoms favoritas dele. O Nathan nunca respondeu, o que fazia o Iowa Beard ficar meio chateado. No entanto, isso não o impediu de discursar sobre personagens de TV e filmes com bundas que ele gostava. Uma hora, ele estava jantando no Nathan, a mãe dele fez espaguete, o Iowa Beard disse que podia notar que o macarrão era de baixa qualidade porque eram fáceis de cortar. Desnecessário dizer, demorou um tempo até o Iowa Beard ser convidado para casa do Nathan para jantar. Eu também não estava com meu verão livre de encontros com o Iowa Beard. Toda vez que nos encontrávamos por acaso, ele constantemente me pedia meu telefone. E quando eu neguei de novo, ele ficava grudado comigo, não me deixava sozinha. Isso até aconteceu quando eu e o Nathan íamos pro cinema ou pro fliperama, o cara não deixava a gente em paz. A 7ª série seria mais do mesmo, mas vou compartilhar alguns fatos engraçados. A Iowa Beard apareceu no intervalo pro lanche um dia com um fichário vermelho. Ele dizia que essa era a coleção de Super Bottoms dele. Dentro tinha personagens como a Bessie do Segredo dos Animais, a Anne Maria do Total Drama, a irmã do Paranorman, e páginas de fotos das amadas Super Bottoms dele. Eu senti nojo. Eu, sendo uma garota, não era muito fã desse cara objetificando mulheres de forma tão descarada na minha frente. Nathan estava desconfortável também. Apesar de tentarmos muitas vezes falar pra ele que aquilo deixava a gente desconfortável, ele continuava descrevendo suas Super Bottoms favoritas e quais os tipos de bundas que ele gosta mais. Mesmo com nós dois dizendo pra ele que isso é inacreditavelmente creepy, isso não o impedia. E é claro, a fofoca sobre o fichário da Super Bottoms se espalhou, e as pessoas começaram a zoar ele por isso. E como se não fosse bastante, ele dava as piores respostas. Essa aqui, por exemplo, realmente aconteceu. Um cara gritou pra ele: "Ei, Iowa Beard, tava descabelando o palhaço com a Glória hipopótamo?" E o Iowa Beard gritou de volta: "Não era a Glória, era a Flor de Cor." Que porra foi essa? Um dia, o Iowa Beard tentou desafiar o professor de matemática para um debate, para provar que o professor dele deu para ele um F em uma prova recente porque queria fazer bullying com ele. Nem a detenção que ele pegou parou o surto dele. E ele estava cheirando ainda pior. Mas era a idade que ele descobriu o desodorante Axe. E agora ele cheirava como uma lixeira ambulante coberta em galões de química. Encantador, realmente, encantador. Ele tentou entrar tanto no time de futebol da escola quanto do coral. Não conseguiu em nenhum. Aparentemente, ambos esses grupos pagaram as pessoas encarregadas para não deixar ele entrar, porque tinham medo do seu poder e força. Bom, é isso que ele nos disse. E para todos que perguntaram, nós acreditávamos nele, fazia sentido. O quê? Você me disse que um garoto fedido, gordo, socialmente estranho, emocionalmente desequilibrado, imune a críticas, não era qualificado? Impossível, vos digo. O Nathan foi para casa do Iowa Beard pela primeira vez e conheceu os pais dele. E aconteceu que era uma casa limpa e normal. Quando o Iowa Beard disse para eles das encrencas que ele teve no dia, uma bela briga aconteceu. E o Iowa Beard continuava tentando escalar a situação, enquanto que os pais dele queriam deixar para falar sobre isso quando não tivesse visita em casa. Nathan também conheceu o irmão mais velho do Iowa Beard, que era o completo oposto dele. Ele era gente boa, limpo e não fazia comentários bizarros sobre bundas a cada 10 minutos. Por causa disso tudo, Nathan estava começando a tentar se distanciar do Iowa Beard. Francamente, para mim, isso era um sonho virando realidade. A Iowa Beard estava se tornando cada vez mais agressiva em suas tentativas para atrair uma Super Bottom. E ele tinha um novo alvo: eu seria a primeira a admitir que minha traseira tá do lado grande do espectro. Pra minha sorte, eu não tinha muitos problemas com o meu corpo na época. E na maior parte do tempo estive relativamente confortável com quem eu era e com minha aparência. No entanto, o mais perto que estive de me sentir mal em relação ao meu corpo foi quando o Iowa Beard começou a tentar jogar cantadas em mim no fim da 7ª série. Ele tomou um particular interesse na minha bunda, me chamando de coisas como a minha Booty Queen, ou dizendo que eu era Rampalicious. Isso me incomodava bastante, mas eu permaneci de boa. Afinal, segundo ele, é bom apreciar as qualidades de uma mulher, especialmente quando ela tem tais dotes. Quando eu falava isso para os professores, o demoninho orgulhosamente admitia, incapaz de entender como eu poderia ter um problema com isso. Desnecessário dizer, muitas detenções foram dadas para ele. E no começo da 8ª série, a Iowa Beard estava agora finalmente pronto para confessar seus sentimentos por mim. E ele fez isso em um corredor lotado, enquanto o Nathan estava do meu lado. Eu nem tive tempo para rejeitar ele, porque o Nathan veio e falou na cara do Iowa Beard que nós estávamos namorando. E ele não acreditou nele, precisou
precisou que eu confirmasse isso para que ele finalmente entendesse. Ele então me acusou de dar trela para ele, mesmo com o fato de que eu não só deixei isso extremamente óbvio, como disse para ele que estávamos namorando muitas e muitas vezes. Acho que ele escolhe ignorar ou tem problema de memória. Iowa Beard não estava satisfeito. Ele surtou com o Nathan, acusando ele de roubar a rainha dele. Afinal, ele gostou de mim primeiro. Devo lembrá-los que eu e o Nathan estávamos juntos desde antes do Iowa Beard sequer se mudar para esse estado, quanto menos para a mesma escola. O professor disse para ele sossegar o facho ou pegaria uma detenção, e ele surtou com o professor e deu uma bela resumida do que aconteceu. Isso deu um backfire, fazendo ele ter outra detenção. Ele saiu andando declarando que ele e o Nathan são inimigos mortais e que a guerra não acabaria até ele me ganhar. Naquele ano tivemos aulas de inglês com um professor incrível. Vamos chamá-lo de Sr. Williams, porque ele parecia com o Robbie Williams no jeito de agir e falar. Esse cara era ótimo. Não sei quem é. Ao contrário desse cachorro, que é de um algum daqueles lugar. professores que vivia pelo seu trabalho. Então ele soava mais motivado ainda para ter certeza que cada estudante fosse bem sucedido. Isso, e ele disse várias e várias vezes que tinha gente na sala com paixão por leitura e escrita, e que ele queria encorajar essas pessoas a perseguir seus sonhos. Todo mundo amava o Sr. Williams, exceto o Iowa Beard. Aparentemente, durante o verão, ele começou a escrever fanfiction. Ele postava em todo lugar, mas ele tinha várias delas em arquivo. Ele escrevia algumas histórias, imprimia todas, constantemente se gabava de que ele publicaria elas, que se tornaria o autor de fanfiction mais famoso do mundo. Não é bem assim que funciona. Isso infringiria uma tonelada de leis de copyright, mas tanto faz. Ele deu uma delas para o Sr. Williams no começo do ano, perguntando o que ele achava de uma das obras-primas dele. Eu não estava presente para provar, mas o Iowa Beard disse que o Sr. Williams atacou sua escrita. Então o Iowa Beard surtou para se defender. Realmente, conhecendo o Sr. Williams, o que deve ter acontecido é que ele fez algumas sugestões em como corrigir a ortografia e gramática dele. E o Iowa Beard não levou isso bem. É isso que eu acredito. Daquele dia em diante, o Sr. Williams se tornou uma nova adição da lista de inimigos do Iowa Beard. Ele falaria mal do Sr. Williams para todo mundo, acusando ele de assédio acadêmico. Além disso, ele surtava o dobro quando tirava nota baixa com o Sr. Williams, acreditando provavelmente estar passando por alguma transformação de anime enquanto fazia isso. O Sr. Williams, santo como era, ofereceu para o Iowa Beard para ajudá-lo em particular com sua escrita, algo que os pais dele forçaram ele a fazer. E não fez muita diferença, ele ainda basicamente só escrevia coisas sem nexo. Os flertes também ficaram mais frequentes. De tempos em tempos, ele ficava entre mim e o Nathan, abertamente admitindo que estava tentando nos separar, apenas para dizer que estava me salvando de uma relação abusiva e inapropriada. E para eu não temer, porque eu estaria com meu verdadeiro homem em breve. Mas logo se ele continuar com essa de nice guys, já já a gente vai ter um vídeo do Luba aqui. A cada vez que ele dizia nice guys, os famosos wishing beggars, os desejando mendigos. Assim eu sentia ânsia de vômito. E eu vi o Nathan olhar o Iowa Beard atravessado. Olha, o fato do Nathan não ter socado a boca desse moleque com essa brincadeira mostra que ele tem um autocontrole que eu nunca vou ter na minha vida. Periodicamente, ele jogava as fanfictions dele no meu colo e no do Nathan. Pra mim, isso eram aparentemente armas de cerdo sem massa, usadas para me ganhar para ser sua futura noiva. Pro Nathan, eram ameaças, sendo usadas para intimidar Nathan, porque ele estava indo contra um escritor tão talentoso. Surpreendentemente, essas histórias épicas nunca tiveram sucesso em seus objetivos principais. E por enquanto é isso, gente. Vou deixar a próxima parte da história pro próximo vídeo. Mas eu vou adiantar umas coisas. Sabe o rolê das Super Bottoms? O Iowa fez um subreddit disso. E ainda tá lá, onde ele postava a coleção dele, que eram basicamente a raba de vários personagens de desenho. E ele tem uma wiki a la Christian. Essa aqui. E já que ele deletou a conta dele no fanfiction.net, é o único lugar onde se tem registro das fanfics loucas que ele escrevia. E sim, ele tava no caminho para virar um Christian da vida. E vocês vão saber que fim que deu isso no próximo vídeo. Então, obrigado por assistirem, vejo vocês semana que vem e falou! É isso. Enfim, deixa o like e se inscreve. Pelo amor, porque, né, Iowa Beard, sem dúvidas, é o cara mais intancável da história. E aí, né, e é lógico, né, vou esperar o mano no Crave the Raven fazer a parte 2
Esperar a semana que vem. E é claro que eu vou reagir aqui. E é claro, né, já deixar aqui um likezão. Um likezinho pra esse corvo maravilhoso. E é claro, tchau.